Olá, a gente está começando mais um episódio do Bora Facilitar, aquele podcast que nasceu para falar de facilitação de aprendizagem, mas a gente descobriu que a gente aprende em muito mais coisas na vida do que só numa sala de aula. E por isso a gente sempre traz gente interessante com assuntos diversos, para a gente ver coisas que a gente pode facilitar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa carreira, enfim. E hoje eu estou aqui com a Cássia Soumali, uma profissional de RH que hoje está na TV1, mas ela já passou por várias indústrias, tem uma experiência vasta, e acho que a conversa vai ser boa. Hoje a nossa conversa é um pouco mais curta, mas eu estava aqui conversando com ela nos bastidores e tem tanta coisa tão interessante, eu ficaria 3 horas aqui falando, mas vocês sabem que eu sou dessas, né? Falo mesmo. Então, Cássia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser divertido, eu vou tentar pegar um pouco das coisas que dá para a gente falar nesse tempo aqui. Mas, primeiro, eu vi que você estava fazendo uma palestra falando das mulheres nos papéis de liderança e tudo mais, que é uma coisa bastante importante, a gente precisa elevar mais isso mesmo. Eu vou começar te perguntando, o que é que você acha... A gente não combinou essa, gente... Desculpa, mas assim, ó... Nada que foi combinado. Nada que foi combinado. O que é que você acha que mais atrapalha as mulheres de avançarem nas carreiras e conseguirem papéis de liderança? E aí eu estou te perguntando do ponto de vista das mulheres, porque o que é o cenário, o ecossistema, as coisas todas que a gente tem de dificuldade? Sim, a gente sabe. Sim, o desenho é outro, né? O mundo está desenhado de outra forma. Mas, na sua visão, o que você vê mais do ponto de vista das mulheres mesmo, que atrapalha essa evolução profissional? É o que você disse. Eu acho que do ponto de vista do ecossistema e do mundo que a gente vive, a gente já sabe quais são as dificuldades, né? Elas estão aí no dia a dia, elas existem, elas são reais. Mas internamente, falando como mulher, né? O que atrapalha as mulheres e o que eu enxergo na trajetória, e até fazendo uma base comparativa, né, com os homens, a gente que trabalha na área de recursos humanos há tanto tempo, a gente entrevista homens, mulheres, promove, avalia, faz avaliação 360, escuta as pessoas. E eu acho que as mulheres têm pouca percepção do que elas realmente são. Eu acho que o que mais atrapalha as mulheres de crescer internamente é elas acreditarem no potencial delas. Tem pesquisas que falam sobre isso, né? Que uma mulher, para se candidatar para uma vaga, ela precisa ter pelo menos 70%, 80% daquilo que a vaga pede, né? Uhum. Então, ela olha uma vaga, se ela não tiver 80%, ela entende que a vaga não é para ela. O homem precisa ter 30%. E ele se candidata e acha que vai arrasar ali naquela vaga, naquela posição. Então, existe uma autoconfiança, existe uma coragem, existe um olhar para si que eu acho que muitas vezes atrapalha grandes mulheres de exercerem todo o potencial que elas têm. E eu enxergo muito isso nas minhas conversas de carreira, em coachings, em processos seletivos. E essa diferença, para mim, fica muito nítida. Quando você me fala isso me remete a um tanto de coisas que a gente ouve sobre... grupos diferentes, em questões raciais, em questões de orientação sexual e tudo mais, que é esse lugar de que a pessoa fala que para ela conseguir o mesmo que a maior parte da população, ela precisa fazer o dobro de esforço. Então, a gente está falando disso também, que uma mulher acaba... E é muito mais de percepção do que de realidade, porque se ela encarasse e falasse, não, eu aprendo no caminho, né? Ela iria... Eu acho que, sim, eu acho que quando a gente fala de minorias, a gente está falando de que realmente o ecossistema impacta muito. E a forma com que ela é vista faz com que muitas vezes as pessoas tenham que ter o dobro de esforço, ou talvez mais, para serem enxergadas. Eu acho que isso acontece, eu acho que isso está mudando, eu acho que tem uma percepção de mudança. Eu acho que tem uma percepção também do autoconhecimento de quem você é e como você traz isso para fora. E em relação às mulheres especificamente, eu não tenho dúvida de que tem muito a ver com essa questão interna, né, do eu sou capaz, eu posso, eu tenho potencial e eu vou para cima, não importa, e do que naturalmente o que ela realmente é, né? Quando eu olho para o que as mulheres, eu falo, mas você é capaz? Quantas vezes, né, a gente foi fazer uma promoção para uma mulher... E aí ela me questionou. Ou eu mesma, eu também já passei por isso, né? Eu estava falando lá embaixo na palestra que quando eu entrei na empresa que eu trabalho atualmente, eu estava de licença maternidade de gêmeos.
Eu tive um filho, eu tenho um enteado, eu tive um filho de 10 anos, fui tentar mais um, vieram gêmeos. E aí eu trabalhava numa grande indústria, super estruturada, né? Muito forte, uma indústria que estava bem, estava tudo certo. E aí, no meio da licença maternidade, eu fui convidada a trabalhar em uma outra indústria, em um outro lugar, em um outro setor que eu teria que aprender. E eu tinha um filho de 4 anos e 2 gêmeos de 6 meses. E aí eu aceitei. Só que antes de aceitar, eu por diversas vezes questionei. Eu fui até a fundadora para questionar o porquê que ela queria uma mulher num período de licença maternidade de gêmeos para liderar, sendo que ela tinha outras opções, inclusive homens, né? Que não teriam as mesmas dificuldades que eu teria no caminho. E aí ela me respondeu, é tudo o que eu preciso nesse momento. E aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E depois, quando eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar, eu falei, por que eu questionei? Né? Começa por aí, eu questionei a minha posição, eu questionei quem eu era. E eu enxergo isso naturalmente na maioria das mulheres com a qual eu convivo ali no dia a dia, num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento, nas escolas de liderança. Quando você olha, é muito comum as mulheres se sentirem muito mais inseguras e muito mais desencorajadas. E, na verdade, elas têm muito mais dentro delas. Eu fui executiva muito cedo e numa indústria massivamente masculina. E há bastante tempo, infelizmente. Mas jamais. Jamais. E eu me lembro de ser cobrada por ter uma postura masculina, para ter uma postura masculina. E quando eu saí para ter o meu negócio e coisa e tal, eu me lembro de ter tido um cliente que ele me cobrava disso. E eu acho que talvez o nosso ganho nos papéis de liderança e tudo mais seja justamente ter a possibilidade de ter várias formas de funcionar como líder. Mas a gente não reconhece isso, de fato. Na maior parte das vezes a gente não reconhece. E não reconhece isso na gente, né? E você sabe que essa fala que você trouxe agora é uma fala muito real, né? Porque eu passei pelo varejo, indústria de energia, óleo e gás, enfim. E indústrias que foram predominantemente masculinas por muitos e muitos anos. E era muito comum eu ver historicamente mulheres que estavam ali numa posição de liderança, enquanto eu estava numa posição de analista, e eu olhava para essas mulheres e elas tinham uma posição muito masculinizada, para poderem ser respeitadas dentro daquele ecossistema. Então, quando a gente fala de ecossistema, isso é uma realidade que hoje eu acho que vem sendo trabalhada, né, para ser mudada. A diversidade, ela vem numa pauta da maioria das empresas. As pessoas entenderam o quanto a diversidade é importante. E quando a gente fala de mulheres especificamente no recorte de diversidade dentro das empresas, eu acho que a liderança feminina, ela tem um potencial gigantesco. A intuição, o planejamento, a organização, a multidisciplinaridade. Tem tanta coisa que a gente enxerga na mulher e que a liderança que vem historicamente, né, na sociedade, a mulher ela é uma líder nata, ela é uma líder dentro de casa, ela é a líder dos filhos, ela é a líder, enfim, historicamente, quando isso se retrata na empresa, a empresa entende o poder que ela tem nisso, ela ganha infinitamente. Ainda é muito pouco, né? A gente ainda vê poucas mulheres como CEOs de grandes empresas, Sim. né? A gente vê poucas mulheres se considerando na carreira uma possível CEO. A maioria, quando você discute, termina num cargo de vice-presidência quando está numa liderança muito grande. Na cabeça dela, no próprio projeto de vida dela, raramente você se enxerga como uma CEO ou uma pessoa que vai ocupar uma posição como essa ainda hoje. Mas eu entendo que esse movimento está cada vez crescendo, está cada vez mudando. A gente vê mais mulheres em conselhos, em boards, em empresas, em posições realmente de decisão, em posições estratégicas. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. Eu acho que as novas gerações vem com um poder muito melhor. Assim espero. E por falar em diversidades e tudo mais, vou entrar nesse assunto aí. Por quê? Porque a gente teve um hype de pautas de diversidade. Aí a gente tem, com um movimento politizado, enfim, uma história de vou sair disso, com uma justificativa muito fofa, que é, não deveríamos ter, se a gente tem esta área, porque eu quero praticar isso sem que tenha uma área específica para isso. Devo confessar que, pela lógica,
eu sempre disse que se eu tenho que ter um grupo que advoga por qualquer tipo de grupo, né, diverso, é porque eu, de fato, não tenho essa prática dentro de casa. Assim como a história de inovação. Se eu tenho uma área de inovação, é porque a minha empresa não é inovadora. Então, eu concordo com essa fala, mas a gente sabe que essa fala não é exatamente verdadeira. Ela foi só um bom racional para justificar a quebra das áreas de diversidade, dos programas de diversidade nas empresas. Como é que você vê isso? Eu acho que existem indústrias e indústrias, né? Existem indústrias que têm maior dificuldade de lidar com a diversidade, existem indústrias que têm menos dificuldade, que a diversidade é um tema natural, que acontece naturalmente ali dentro. Hoje eu trabalho numa empresa em que talvez eu tenha visto mais a diversidade em prática, de uma forma muito natural. E ela acontece no dia a dia, a gente vê aquilo acontecer. E ela é reconhecida por isso, né? Então, você entra num Glassdoor, você vê notas altíssimas, a gente acabou de ser certificado pela 3ª vez no Great Place to Work, a nossa nota mais alta é em diversidade. E aí você fala, cara, você tem uma bandeira na porta sobre isso? Não, nunca precisou ter uma bandeira na porta sobre isso. Mas é um tema que é falado, que é dito, que é conversado e que acontece na prática. Então, a gente não tem um limitador de idade. A gente tem pessoas que estão há 40 anos. A empresa tem 40 anos, estão há 40 anos conosco e vão ficar por muito mais tempo. A gente não tem um limitador em nenhuma das nossas práticas. Muito pelo contrário. Então, acontece de forma muito natural. Só que tem outras indústrias que já não. Então, eu trabalhei em empresa que 90% dos líderes eram homens brancos, formados em engenharia. Ponto. Você vai me dizer que nessa empresa, nesse setor, neste mercado, não é necessário um movimento mais forte em termos de diversidade? Se eu quero efetivamente que a minha empresa represente o consumidor que consome o meu produto? Né? Então, é natural e é estratégico que a empresa olhe isso de uma forma diferente. Aí eu não posso dizer que eu não vou ter uma área ou que eu não vou ter realmente alguém que tenha força estratégica dentro da minha dinâmica de poder na companhia para mudar esse cenário. Alguém que esteja ao lado do presidente que queira mudar esse cenário, porque esse cenário muda de cima, não muda de baixo. Essa é a realidade. Cássia, você falou um negócio tão fantástico, que é a representatividade do seu público consumidor. A minha área de formação é marketing. E eu olho para as empresas hoje e eu falo, o que está acontecendo que elas não olham para o básico, que é qual é a sua relação com o mercado? Quem é que te consome? O que você está falando? Qual é a sua voz? E isso tem que estar aqui para dentro também. Então, eu acho que você tocou num ponto que ninguém nunca toca. Né, que essa representatividade não é a representatividade porque precisa ter, porque é fofinho, porque é população. Não. A gente está numa indústria que ainda é gerida pelo capital, no mercado que ainda é gerido pelo capital. E você está vendendo alguma coisa para alguém, serviço, produto, o que quer que seja. Quem são esses alguém? Como é que você chega nesses alguém sem saber quem é esse alguém? A tomada de decisão tem que ser tomada por pessoas que pensam como aquele público que está sendo consumidor ali, né? Sim. E a realidade ainda mais no Brasil, quão diverso é o Brasil de etnias, né? Sim. Eu brinco que, assim, eu sou filha de libanês, tenho nordestino na minha família, sou casada com filho de italiano, que tem cidadania portuguesa. E isso eu sou uma brasileira. Globalização, não é mesmo? Eu sou brasileira. Então, assim, esse é o reflexo da minha casa, da minha família. Tem negro, branco, estrangeiro, tem brasileiro, tem nordestino. Tá tudo certo. Como são os lares brasileiros? Eles são extremamente diversos. É um país extremamente diverso. Como é que você não traz isso para dentro da tomada de decisão da sua empresa? Sim. Eu acho que esse é um ponto que é muito mais importante do que eu me posicionar com uma marca para o consumidor ver. Porque o consumidor sente quando é uma coisa só para fora, só para ele ver. Sim. Agora, quando tem alguém igual a ele, tomando decisão por ele dentro das empresas, naturalmente a gente vê o resultado mudar. E empresas diversas, no mundo de agências, por exemplo, criativas, a gente tem um dado que agências que têm um público mais diverso dentro de casa têm 36% mais chance de serem ganhadoras em concorrências. Olha que sensacional. Então, é um número que é realmente diferenciado e que faz muito sentido, né? Ali no dia a dia, para que as empresas não olhem porque eu sou legal, mas olhem porque aquilo vai mexer o seu ponteiro.
No mínimo para isso, né? Exato. Porque assim, a gente deveria ser humano melhor? Deveria. Todo mundo consegue, todo mundo está tentando. O caminho de ser um ser humano melhor, para cada um é um, e talvez se você olhe e ache que aquilo está errado, enfim, ok. Mas quando eu olho para esses números, para negócio, para resultado de negócio, eu tinha que no mínimo me guiar por aí. Exato, porque passa por isso. Passa por isso. Esse é um grande objetivo central de uma empresa que que é não governamental, né? Enfim. Sim, então, sim. Passa por isso. Se você não quer fazer porque você entende que você tem que ser um ser humano melhor, faça pelo PNL da sua empresa. No mínimo, no mínimo. É muito legal. Muito legal. Agora eu queria saber, fazer a pergunta mágica, que é: qual pergunta você gostaria de responder e que nunca te foi feita? Você me faz essa pergunta, é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu acho que tem várias perguntas, né? Eu, como sou da área de recursos humanos, a gente normalmente está cuidando de todo mundo, né? E ninguém pergunta se você está bem. Né? Esse é um ponto importante, assim. A área de RH está cuidando sempre de todo mundo e poucas pessoas olham e falam: será que a área de RH está bem? Né? Qual é o caminho? Eu acho que, como mulher, uma pergunta que sempre me vem na cabeça, assim, e que, na verdade, ninguém nunca me fez, não é uma pergunta, mas eu sempre penso assim: ninguém sabe do que eu abri mão para estar aqui. Né? Ninguém sabe do que você abriu mão. Ninguém se preocupa em perguntar: peraí, mas do que você abriu mão para chegar até aí? Todo mundo só olha onde você chegou e julga a partir daquilo. Né? Então, eu acho que você abriu mão para chegar onde você chegou? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre penso quando eu olho as pessoas: do que essa pessoa abriu mão para chegar até onde ela está? E qual é o preço daquilo? E aí, essa é uma reflexão que eu faço sempre, né? No processo de terapia, gente. Terapia é um Esse processo momento, gente. Estamos aqui para isso. Vamos lá. Mas é uma pergunta que eu faço sempre, né? O que eu quero abrir mão para poder dar o próximo passo? Ou não? Porque a grande verdade é essa, né? A gente abre mão de ter o controle de tudo. Eu sou mãe, sou casada com um cara maravilhoso, tenho ali o meu trabalho, tenho a minha carreira, tenho grandes amigos, tenho uma família super presente. Mas quantas coisas eu abri mão para estar onde eu estou? E cada vez que eu tenho que dar um próximo passo, eu sempre penso: tá, esse próximo passo impacta em abrir mão do quê? Do controle, de alguns momentos, de pessoas, de relacionamentos. Né? Tem muita coisa que a gente abre mão e que a gente muitas vezes não reflete sobre isso, não põe na balança antes de tomar os próximos passos. Então, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. E o tempo inteiro, né? Porque a gente, de fato, toda vez que você está fazendo uma escolha, você está escolhendo uma coisa e você está não escolhendo outra coisa. Renunciando a algo. E a gente não olha para isso, Exatamente. Né? E, na verdade, essa deveria ser a medida. Isso que você está renunciando, é ok você renunciar, né? Porque pode ser, mas pode não ser. Isso pode fazer muita falta em dado momento e você perder a sua estrutura em função disso. E quando você não para refletir, às vezes você nem sabe o que você está perdendo. Sim. Você só vai no automático e você não para refletir aquilo que você poderia estar perdendo e não ir no automático. E não aceitar aquilo. E não dar aquele próximo passo. Então, é uma coisa que eu sempre me pergunto e que eu sempre, quando olho para as pessoas, penso. E muitas vezes eu faço essa pergunta, né? O que você abriu mão? Para estar aí onde você está, fazendo o que você está fazendo e tudo mais. Eu acho que, quando você começou a falar que RH é uma área que não é olhada, né, não é cuidada, eu acho interessante isso porque, de fato, ninguém olha, porque todo mundo tem que estar cuidando, vocês têm que estar cuidando de todo mundo e vocês têm obrigação de ser psicólogo, assistente social e tudo mais, considerando que o papel do RH não é esse, mas enfim, mas é isso que as pessoas esperam. Mas de fato, eu vejo poucas ações do próprio RH para o próprio RH, porque ninguém vai fazer, né? Porque são vocês que movimentam tudo. É isso mesmo. Em geral, é aquela coisa: eu cuido de todo mundo e deixo a mim e a minha área para trás. Então, acho que essa é uma reflexão importante, porque isso faz parte do que você está abrindo mão para estar ali. Sim, sim. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E você abre mão de muito, né, para dar dentro do RH, para cuidar das pessoas.
principalmente no cenário que a gente tem vivido hoje, né? De tantas questões emocionais, tantas questões com a saúde mental das pessoas. A pandemia foi uma crise de RH, foi uma crise de pessoas. Sim, né? sim. E desde então eu acho que essa crise tem se agravado e a gente tem falado pouco sobre isso. E o RH é o retrato de toda a organização como um todo, né? Então, quem cuida? Eu costumo dizer que a gente não tem noção ainda, estamos em 2025, e a gente não tem noção ainda do real tamanho do impacto da pandemia. Sim, no mundo, nas pessoas, sim. nas empresas e tudo mais. A gente ainda nem tem noção disso e chega um negocinho chamado inteligência artificial que também muda o cenário. Completamente, né? Né? E então, assim, você não conseguiu resolver um negócio, você já vai ter outro. Mas acho que é necessário, é importantíssimo fazer essas reflexões, parar para isso, para ver isso. Acho que é genial o que você está trazendo. É um caminho, eu acho que tem um impacto muito grande dentro do RH, tem um impacto muito grande dentro do mundo organizacional. E para acompanhar toda essa revolução, toda essa mudança, a inteligência artificial vindo com uma pauta muito relevante, as pessoas precisam estar saudáveis, né? As pessoas precisam estar prontas para isso. E hoje elas não estão. A verdade é essa. Eu acabei de ver uma notícia que a IBM reduziu 200 funcionários da área de RH utilizando a inteligência artificial. Esses funcionários não foram demitidos, eles estão em outras posições e coisa e tal. Mas a questão não é, isso está acontecendo, isso vai acontecer, enfim. A questão é justamente, estamos preparados? Em que nível é que a gente precisa estar preparado? E aí eu digo mais, porque ao longo dos anos a gente foi preparando as pessoas para ficarem funcionais em coisas muito técnicas. Essa parte técnica é a parte que é substituída por uma tecnologia. E aquela parte humana, de inteligência emocional, de autocontrole, de influência, de relacionamento, tal, não foi preparada. E a geração que começou a trabalhar na época da pandemia, então, coitados, pioraram, porque eles realmente não aprenderam isso. Não. Então, enfim, tem um monte de coisa aí pela frente. Nossa, é um desafio gigantesco. Se você falar... Agora, a gente podia entrar em outra pauta aqui, que era inteligência artificial, né? Eu sou fã, assim... eu acho que a inteligência artificial, ela vem para agregar muito as nossas vidas. Eu acho que ela vai exigir, sim, um esforço imenso de reskilling, de upskilling das pessoas. Eu acho que isso vai ser essencial. Já é essencial, já passou, assim. Já é essencial, não tem como você não olhar para a sua posição e não entender como é que a inteligência artificial está impactando ela e como é que ela impacta o seu dia a dia, como é que ela melhora e como é que ela está com você. Agora, quando a gente fala da base, onde muito trabalho operacional vai ser realmente substituído, a gente tem um trabalho imenso, como recursos humanos, por exemplo, para reorganizar todo esse design organizacional. Sim, né? Sim. Para olhar para o design organizacional, entender aonde essas pessoas vão ser alocadas, como é que a gente vai criar programas de entrada, como é que aquilo vai realmente mudar o mercado, porque o grande impacto que a gente vai viver é o impacto da pandemia, que dizem que é o mesmo impacto de uma revolução. Sim. Então, a gente vai ver o que aconteceu daqui a 20 anos, né? Só que essa pandemia veio com essa revolução tecnológica Toda da junto. inteligência artificial. Então, eu acho que vai ser um impacto que realmente vai ser explosivo para todo mundo e que a gente precisa estar preparado, né? Sim. E aí eu vejo um RH ainda muito distante dessa pauta. Sim. Então, em 2023, a gente fez um evento para liderança, abril de 2023, só falando sobre inteligência artificial. A gente ficou um final de semana falando sobre inteligência artificial. E aí eu ia nos eventos de RH e não escutava essa pauta. Hoje, quando eu olho para a inteligência artificial, quando eu olho, eu estou no momento de rever todas as descrições de cargos, por exemplo, pensando como é que isso vai impactar na inteligência artificial ali. Como é que a inteligência artificial vai impactar nas descrições de cargos, né? E eu falo, eu não estou vendo as pessoas de remuneração falarem sobre isso. Né? Porque se grades salariais são baseados na minha responsabilidade técnica ou na minha responsabilidade de liderança ali, como é que isso muda completamente a minha estratégia de remuneração por cargo, por posição? Sim. Né? Como é que a gente realmente vai olhar para todas as descrições e reensinar todo mundo a trabalhar com a inteligência artificial? Qual é o nível de eficiência que a gente vai ter e qual é o capacity que eu vou precisar? Né? No médio, no longo prazo. Então, acho que o RH, assim, mais uma vez, deveria ser o grande protagonista dessa transformação. Eu acho.
Eu acho. Eu tenho uma esperancinha. Ela não é muito grande, não, tá? Porque a gente, justamente como você está falando, eu não vejo esse movimento acontecendo. Eles são mais demandados, atuam sob demanda do que demandam, né? Mas a gente deveria estar nessa outra ponta aí, eu acho. Assim como a transformação digital, assim como a gente passou por diversas etapas, né? Que todo mundo fala, é de TI, não é de TI, é de RH. Sim, porque são pessoas no centro da tomada de decisão. Sim. Inteligência artificial não é tecnologia, não é negócio, é RH. Inclusive porque tecnologia não é uma coisa que diferencia, né? Tecnologia iguala. Exato. Então, o que te diferencia enquanto profissional não é você saber usar a inteligência artificial ou não. Não vai ser isso. Então, a necessidade de reskilling é... Para ontem. Não, para anteontem, né? Cássia, a conversa tá ótima. Eu falei que eu queria ficar 3 horas. Eu queria. Acho que a gente vai ter que marcar outro papo. Mas, enfim, queria super te agradecer. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar de recado para as pessoas, para os RHs, talvez? Para os RHs, cuidem de vocês, cuidem do RH, coloquem o RH na mesa de tomada de decisão. As empresas, elas são feitas de pessoas, isso parece clichê, e é clichê na fala, mas na realidade não acontece. Então, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para dentro do RH, a gente tem que olhar para o reskilling de RH, para o upskilling de RH, para poder acompanhar tudo isso. Eu acredito realmente que cada vez mais o RH está ganhando uma importância e uma relevância dentro da estratégia de negócio que vai fazer a diferença nos próximos anos aí. Muito bem. Eu acredito muito nisso. Muito obrigada. Bom, você também deve ter ficado com mais vontade de ouvir mais essa conversa, que eu acho que estava genial aqui. Eu, pelo menos, tinha mais uns par de perguntas aqui. Mas você pode aproveitar e escrever para a gente. Escreve nos seus comentários, manda DM para a gente. Curte, compartilha, ativa sininho. Essas coisas todas que vocês sabem fazer aí. E esse episódio do Bora Facilitar, ele é em colaboração com o evento Ela Produz. Um evento feito para mulheres que atuam na produção de eventos. Genial. A gente vai ter mais papo sobre isso aí pela frente. Obrigada e até o próximo. Obrigada, gente.